O riso do meu filho Rogério ecoava na sala vazia, debochando de uma vida inteira de conquistas que ele transformou em pó enquanto eu viajava. Sou Hortência, 67 anos, escrivã de polícia aposentada que conhece o Código Penal melhor que receita de bolo. Ele acha que sou apenas uma velha indefesa, mas esqueceu que eu sei exatamente o número de quem manda prender. Sempre fui uma mulher de poucas palavras e muita observação. Talvez sejam os 30 anos trabalhando na delegacia do centro, digitando depoimentos, vendo a mentira nos olhos de quem sentava na minha frente, organizando inquéritos que decidiam a vida das pessoas. Eu aprendi a ler o silêncio e o barulho. Mas nada, absolutamente nada na minha carreira me preparou para o silêncio que encontrei ao abrir a porta da minha casa naquela tarde de terça-feira. Eu tinha passado 20 dias em Minas Gerais, na casa da minha irmã Zuleika. Ela tinha operado o quadril e precisava de ajuda. Fui de coração aberto, deixando minha casa, meu refúgio, aos cuidados do meu único filho, Rogério. "Pode deixar, mãe. Vou cuidar de tudo como se fosse meu", ele disse, me dando um beijo na testa no dia do embarque. Eu, tola, com aquele amor de mãe que cega a gente, acreditei. Acreditei mesmo sabendo que Rogério, aos 35 anos, nunca parou em emprego nenhum, sempre com ideias mirabolantes de dinheiro fácil e uma lábia que enganaria até padre em confessionário. A viagem de volta foi cansativa. O ônibus demorou, o ar-condicionado estava quebrado e eu só pensava no meu sofá de veludo verde, aquele que comprei com meu primeiro salário de concursada, onde eu descansaria minhas pernas inchadas. Sonhava com o cheiro da minha casa, com meus bibelôs de porcelana que coleciono há décadas, com o relógio de pêndulo que foi do meu falecido marido, o Cláudio. Quando o táxi parou no portão, achei estranho. A garagem estava aberta. O meu carro, um sedã prata que eu cuidava como se fosse um filho e que usava apenas para ir ao mercado e à igreja, não estava lá. Deve ter saído para comprar algo para o meu retorno, pensei, tentando afastar a pontada de ansiedade que surgiu no meu estômago. Abri o portão com a minha chave. O jardim estava seco, as plantas que eu tanto amava, murchas. Mas foi ao girar a chave na porta da sala que o mundo parou. Não havia sofá de veludo verde. Não havia televisão. Não havia o relógio de pêndulo. Não havia o tapete persa que ganhei de bodas de prata. Não havia nada. A sala, antes cheia de vida, memórias e conforto, era um caixote branco e ecoante. O piso de madeira estava riscado, marcas de móveis arrastados com pressa e brutalidade. O cheiro não era de lar, era de poeira revirada e abandono. "Rogério?", chamei, minha voz saindo trêmula, ecoando pelas paredes nuas. Ele saiu da cozinha. Trazia uma lata de cerveja na mão e um sorriso torto no rosto. Aquele sorriso que ele usava quando criança, depois de quebrar um vaso e tentar esconder os cacos. Ele estava usando uma camiseta suja e parecia não dormir há dias. "Ô mãe, chegou cedo, hein?", ele disse, com uma casualidade que me gelou a espinha. Ele se encostou no batente da porta como se aquela cena fosse a coisa mais normal do mundo. Cadê as minhas coisas, Rogério? Onde está o meu carro? Onde estão os móveis?" Minha bolsa escorregou do meu ombro e caiu no chão com um baque surdo. Ele deu um gole na cerveja, limpou a boca com as costas da mão e soltou uma risada curta, seca. "Mãe, senta aí." "Ah, não tem onde sentar." Ele riu de novo, achando graça da própria piada cruel. "Mãe, relaxa. Eu fiz um negócio. Uma oportunidade única, sabe? Investimento de alto risco, retorno garantido. Precisei de capital rápido. Eu sentia meu coração bater na garganta, como se quisesse pular para fora. Caminhei até o corredor, olhando para os quartos. Tudo vazio. Fui até o meu quarto. A cômoda de embuia, onde eu guardava minhas joias, sumiu. "As minhas joias", sussurrei voltando para a sala, sentindo as pernas falharem. "As alianças do seu pai? O colar de pérolas da sua avó?" Rogério desencostou da parede e veio na minha direção, com aquele ar de superioridade que os ignorantes costumam ter. "Mãe, vendi tudo, os móveis, o carro, até suas joias velhas. Já gastei o dinheiro. Foi tudo num esquema de aposta esportiva e criptomoeda. Ia dobrar o valor, mãe. Ia te dar uma casa nova,
Móveis modernos, não essa velharia que a senhora guarda. Mas deu ruim. O mercado virou. Acontece. Eu olhei para ele. Olhei bem fundo nos olhos daquele homem que eu amamentei, que eu levei para a escola, que eu protegi quando o pai queria ser mais duro, que eu sustentei tantas vezes quando ele voltava para casa com o rabo entre as pernas. Você vendeu a minha vida e está rindo? Perguntei, a voz baixa, perigosamente calma. Ah, dona Hortência, para de drama! Ele levantou o tom, agressivo. São só coisas velhas. A senhora já está no fim da vida mesmo. Para que precisa de carro? Para que precisa de joia? Eu sou jovem, eu tenho futuro. Eu precisava tentar. O dinheiro já era. Aceita que dói menos. Agora, a gente começa do zero. A aposentadoria da senhora dá pra gente ir se virando. Compra uns colchões e tá tudo certo. A humilhação desceu queimando pela minha garganta. Ele não via uma mãe ali. Ele via um recurso. Ele via uma velha descartável, cujos bens serviam apenas para financiar os vícios dele. Ele achava que, por ser sua mãe, eu choraria, gritaria, e depois de uma semana estaria fazendo sopa para ele e perdoando seus erros, como fiz tantas vezes na vida. Ele achava que estava lidando com a mamãe. Ele esqueceu que estava lidando com a Hortência. Por um momento, senti uma dor física no peito, uma tristeza tão profunda que achei que morreria ali mesmo, em pé, no meio da sala vazia. Mas então, algo aconteceu. A tristeza, ao bater no fundo do poço, encontrou algo sólido. Encontrou a raiva. E junto com a raiva, encontrou a memória de quem eu sou. Eu não sou apenas uma viúva idosa. Eu passei a vida inteira vendo filhos roubarem pais, netos agredirem avós, e sempre pensei, comigo não. E agora, ali estava ele, rindo da minha desgraça, achando que a impunidade era um direito de nascença. Eu respirei fundo. O cheiro de poeira não me incomodou mais. Meus joelhos pararam de tremer. Endireitei a coluna, aquela postura que eu mantinha quando o delegado entrava na sala. Você acha que tem futuro, Rogério? Perguntei, abrindo minha bolsa que estava no chão e pegando meu celular. O que a senhora vai fazer? Ligar para tia Zuleika para chorar as pitangas? Ele zombou, virando o resto da cerveja. Pode ligar. Ninguém vai devolver o dinheiro. Já era. Aceita. Desbloqueei a tela. Meus dedos, calejados de tanto escrever, não tremeram ao procurar o contato. Não era o da minha irmã. Não era o de nenhuma vizinha fofoqueira. Era um número que eu tinha decorado. Um contato salvo como Dr. Peixoto, pessoal. O delegado Peixoto. Eu o conheci quando ele era apenas um estagiário magrelo e assustado. Eu o ensinei a redigir boletins de ocorrência sem erros de português. Eu o vi crescer, virar titular, comandar operações. Ele sempre me chamava de mestra. Ele me devia favores que dinheiro nenhum paga. E, acima de tudo, ele detestava covardes que exploram idosos. Apertei o botão verde, coloquei o telefone no viva-voz e segurei firme na frente do rosto de Rogério. Mãe, para com isso, larga esse telefone. Ele começou a dizer, revirando os olhos. O telefone tocou 2 vezes. Hortência? Minha querida, aconteceu alguma coisa? A voz grave e autoritária do Dr. Peixoto preencheu o silêncio da sala vazia. Rogério paralisou. A latinha de cerveja amassada estalou na mão dele. Ele reconhecia aquela voz. Qualquer um na cidade reconhecia a voz do delegado Peixoto, o homem que botou metade do crime organizado da região atrás das grades. Boa tarde, doutor. Minha voz saiu firme, metálica, profissional. Não era a voz de mãe, era a voz da escrivã. Estou na minha residência. Acabo de retornar de viagem e constatei furto qualificado, apropriação indébita e infração grave ao Estatuto do Idoso. O autor está confesso e presente no local. Rogério arregalou os olhos. A cor fugiu do rosto dele num instante. Quem é o autor, Hortência? O tom do delegado mudou. Ficou gelado, operacional. Olhei nos olhos do meu filho. Vi o medo substituir o deboche. Vi o menino mimado perceber que a brincadeira tinha acabado. O meu filho, Rogério. Respondi, sem desviar o olhar dele. Ele vendeu tudo, móveis, carro, joias, e disse, rindo, que gastou o dinheiro. Eu quero uma viatura aqui agora, Peixoto, e quero que o senhor venha pessoalmente.
Mãe, não. Mãe, é brincadeira. Rogério sussurrou, dando um passo para trás, as mãos tremendo. Estou saindo da delegacia agora, Hortência. Chego em 10 minutos. Não deixe ele sair. A linha ficou muda. Desliguei o telefone e guardei na bolsa. O silêncio voltou à sala, mas agora era diferente. Não era o silêncio do abandono. Era o silêncio antes da tempestade. Rogério tentou sorrir, mas saiu uma careta de pânico. A senhora não faria isso. Sou seu filho. Você não vai me mandar para a cadeia. É blefe. Caminhei até onde costumava ficar a minha poltrona e fiquei de pé, soberana no meu espaço vazio. Você disse que vendeu tudo, Rogério. Disse que eu não precisava de nada, porque estou no fim da vida. Cruzei os braços. Mas você esqueceu de vender uma coisa. A minha dignidade. E essa, meu filho, cobra um preço que você não tem como pagar. Ele correu para a porta, mas parou. Ele sabia que se corresse seria pior. Ele sabia quem era o Peixoto. Ele estava encurralado na sala vazia que ele mesmo criou. Eu olhei para as paredes nuas e pela primeira vez não vi a falta dos móveis. Vi o espaço limpo para começar uma nova história. Uma história onde eu não seria mais a vítima. Senta no chão, Rogério, ordenei. A polícia não gosta de gente em pé quando chega. E enquanto ele obedecia, choramingando como a criança que nunca deixou de ser, eu esperei o som das sirenes, sabendo que aquela seria a lição mais dura que eu já dei, mas a única que ele jamais esqueceria. As luzes vermelhas e azuis da viatura giravam, batendo nas paredes brancas e nuas da minha sala, criando um espetáculo macabro de sombras dançantes. O bairro, antes silencioso, agora zumbia. Vizinhos curiosos se amontoavam no portão, pescoços esticados, sussurros venenosos se espalhando como praga. Eu via a dona Cida, a fofoqueira oficial da rua, com a mão na boca, fingindo choque enquanto seus olhos brilhavam de excitação. Eles esperavam ver uma velha desmaiada, uma mãe aos prantos implorando misericórdia para o filho desviado. O que viram foi uma estátua. Eu permaneci imóvel no centro da sala vazia, segurando minha bolsa com as duas mãos, enquanto 2 agentes, rapazes novos que eu não conhecia, algemavam Rogério. O som do metal fechando nos pulsos dele, clac, clac, foi o único ruído que importou. Aquele som, que ouvi milhares de vezes nos corredores da delegacia enquanto digitava depoimentos, sempre significou justiça para os outros. Nunca imaginei que seria a trilha sonora da minha própria tragédia familiar. Mãe, a senhora não pode deixar eles me levarem. Rogério gritava, a voz embargada de choro e álcool, enquanto era conduzido para fora. Ele tropeçou nos próprios pés, a arrogância de minutos atrás dissolvida em covardia pura. É engano. Eu devolvo o dinheiro, eu prometo. Mãe! O delegado Peixoto, meu antigo estagiário e agora a autoridade máxima ali, parou na minha frente. Ele tirou o boné num gesto de respeito antigo que quase me fez desmoronar, mas mantive o queixo erguido. Dona Hortência, ele disse baixo para que os vizinhos não ouvissem. A senhora tem certeza? O flagrante está dado, furto qualificado pelo abuso de confiança, infração ao Estatuto do Idoso. Vai ser inafiançável nessa fase. Ele vai descer para o centro de detenção provisória ainda hoje. Olhei para a porta aberta, onde meu filho era colocado no banco traseiro da viatura, espremendo-se contra o vidro como um bicho enjaulado. Lembrei-me dele pequeno, correndo naquele mesmo quintal. Lembrei-me dele, adolescente, roubando dinheiro da minha carteira e eu fingindo que tinha perdido. Lembrei-me das dívidas de jogo que paguei, dos carros que financiei e ele bateu. Leve, Peixoto, respondi, minha voz saindo mais firme do que eu me sentia por dentro. Se eu não assinar a representação, estarei assinando minha própria sentença de morte nas mãos dele daqui a alguns meses. Escreva tudo no BO, não alivie uma vírgula. Peixoto assentiu, solene. Vou deixar uma viatura de ronda passando aqui a cada hora, caso ele tenha dado a chave para algum comparsa. A senhora precisa de algo? Quer que eu chame alguém? Não. Eu preciso ficar sozinha. Preciso avaliar o que sobrou. Quando a viatura partiu, levando o que restava da minha família, e os vizinhos se dispersaram decepcionados pela falta de um escândalo maior, fechei a porta. O silêncio voltou, mas agora era pesado, denso. Caminhei pela casa,
meus passos ecoando no taco de madeira riscado. Fui à cozinha. A geladeira não estava lá. Ele tinha vendido a geladeira. Abri os armários embutidos. Pratos, copos, talheres de prata, tudo ido. Sobraram apenas alguns potes de plástico velhos e engordurados que não valiam nada. Sentei-me no chão da cozinha, encostada na parede fria. A realidade começou a bater. Eu tinha 67 anos, uma aposentadoria que mal cobria os remédios e as contas, e uma casa vazia. Não tinha onde dormir, não tinha onde sentar, não tinha comida fresca. A sensação de desamparo foi avassaladora. Por um instante, o medo gelado subiu pela minha espinha. Como vou sobreviver a isso? Como vou recomeçar nessa idade? Pensei. As lágrimas vieram, quentes e silenciosas, escorrendo pelas rugas do meu rosto. Chorei pela perda das coisas, sim, mas chorei principalmente pela morte da imagem que eu tinha do meu filho. O luto de uma mãe que descobre que gerou um estranho é uma dor que não tem nome em dicionário nenhum. Fiquei ali por talvez 1 hora, deixando a escuridão da noite cair sobre a casa sem luzes. Ele devia ter levado até as lâmpadas de LED, ou cortaram a energia por falta de pagamento. Foi a fome que me fez levantar. E com a fome veio o instinto de sobrevivência. Eu sou Hortência. Eu sobrevivi a 30 anos de polícia, a um marido doente, a crises econômicas. Eu não ia morrer de fome no chão da minha própria cozinha. Levantei-me, os joelhos estalando, e fui tateando até a área de serviço. A luz da lua entrava pela janela basculante, iluminando o tanque de cimento. Rogério, na sua ganância burra e moderna, varreu a casa procurando eletrônicos, joias e móveis de design. Ele buscou o que brilhava. Mas ele esqueceu que eu sou de uma época em que não se confiava em bancos digitais. Uma época em que as mulheres guardavam seus segredos na estrutura da própria casa. Ajoelhei-me com dificuldade perto do ralo, onde havia uma caixa de azulejo solta na parede, atrás da máquina de lavar, que ele, por milagre ou preguiça, não tinha levado, provavelmente porque estava quebrada há meses. Com a ajuda de uma espátula enferrujada que encontrei no chão, forcei o rejunte falso. O azulejo cedeu. Meu coração acelerou. Tateei o buraco escuro na parede. Meus dedos encontraram o plástico grosso e empoeirado. Puxei o pacote. Estava lá. Abri o saco plástico sob o luar. Dentro havia um maço de notas de R$ 150, presas com um elástico de borracha ressecado. Minha reserva de emergência. O dinheiro que fui juntando das diárias extras, das vendas de bolo que fazia na delegacia, dos trocos do mercado. Dinheiro vivo. Contei rapidamente. R$ 8.000. Não era uma fortuna. Não comprava minha sala de volta. Mas era o suficiente para eu não passar fome, para comprar um colchão e trocar as fechaduras. Mas havia algo mais importante no pacote. Tirei uma agenda de capa de couro preta, velha, com as pontas gastas, e junto dela, uma pasta amarela com documentos. A escritura da casa. Graças a Deus, a escritura estava segura. Rogério podia ter vendido os anéis, mas o teto ainda era meu. Segurei a agenda preta contra o peito. Aquilo valia mais que as joias. Durante meus anos como escrivã, eu era invisível. Os delegados mudavam, os investigadores saíam para a rua, mas a dona Hortência estava sempre lá, digitando. Eu ouvia tudo. Eu sabia quem eram os receptadores da cidade. Eu sabia quem comprava ouro roubado sem fazer perguntas. Eu sabia quem controlava os esquemas de agiotagem. E, metódica como sou, eu anotava. Nomes, endereços, placas de carro, apelidos, coisas que não entravam nos inquéritos oficiais por falta de provas, mas que eu sabia serem verdade. Rogério achou que tinha vendido minhas coisas para estranhos aleatórios ou em aplicativos de internet. Mas o submundo dessa cidade é um ovo. Se ele vendeu rápido, vendeu para os urubus que eu conheço de nome e sobrenome. Levantei-me, sacudindo a poeira da saia. A tristeza de antes começou a dar lugar a algo mais frio, mais metálico, uma raiva calculada. Fui até a sala novamente. A luz da lua desenhava retângulos no chão. Peguei meu celular. Tinha 15% de bateria, o suficiente. Liguei a lanterna do aparelho e abri a agenda na letra G, Gordo do Ouro. Um receptador que tinha uma lojinha de compra-se joias no centro, fachada para derreter peças roubadas.
Rogério era preguiçoso. Ele não teria ido longe. Ele teria ido no lugar mais óbvio e próximo para transformar as correntes do pai em dinheiro de aposta. Depois, fui para a letra M. Marcão dos Móveis. Um sujeito que comprava espólios de famílias falidas a preço de banana e revendia em lojas de antiguidades na Zona Sul. O sofá de veludo verde, ele não teria jogado fora. Era uma peça clássica. Comecei a ver a situação não como uma mãe traída, mas como a investigadora que nunca me deixaram ser oficialmente. Rogério cometeu o crime, mas houve quem comprasse. E receptação também é crime. Se eu não podia recuperar o amor do meu filho, eu recuperaria o que era meu por direito e faria quem lucrou com a minha dor devolver cada centavo. Meu estômago roncou. Lembrei que precisava comer. Saí de casa e fui até a padaria da esquina. O bairro estava calmo agora. Quando entrei no estabelecimento, o burburinho parou. O seu Manuel, dono da padaria, me olhou com pena. Dona Hortência, soube do ocorrido. Uma tragédia. Se a senhora precisar de pão, leite, pode levar. Paga quando der. Agradeci com um aceno de cabeça. Comprei pão, queijo, presunto e um suco. Paguei à vista, tirando uma nota de R$ 50 do meu sutiã, onde guardei parte do dinheiro recuperado. Não preciso de caridade, seu Manuel. Agradeço a preocupação. Minha voz saiu seca. Não queria piedade. Piedade é para quem desistiu. Enquanto caminhava de volta, vi meu reflexo na vitrine escura de uma farmácia. Vi uma senhora de cabelos brancos, um pouco curvada, com uma blusa de estampa floral fora de moda. Parecia inofensiva, parecia frágil. Ótimo, pensei. É exatamente isso que eles pensam. Rogério me subestimou porque só via a mãe que fazia bolo de fubá. Os receptadores vão me subestimar porque só verão uma velhinha querendo comprar uma lembrança. Ninguém tem medo de uma avó. E esse será o maior erro deles. Voltei para a casa vazia. Comi meu sanduíche em pé, na sala escura, mastigando devagar, sentindo o gosto do alimento me dar energia. Cada mordida alimentava minha determinação. Olhei para o local onde ficava o telefone fixo, agora arrancado da parede. Rogério disse que tinha gastado tudo em apostas e criptomoedas. Mentira. Ninguém gasta o valor de um carro, móveis de lei e joias antigas em 20 dias, a menos que seja muito estúpido ou esteja devendo para gente muito perigosa. Se ele estava devendo, o dinheiro não sumiu. O dinheiro trocou de mãos. E se ele vendeu minhas coisas por uma ninharia para pagar dívida, esses objetos ainda estão circulando. Abri minha agenda novamente, iluminando as páginas amareladas com o celular. Eu tinha um plano. Não seria rápido. Não seria fácil. Eu precisaria usar cada favor que acumulei em 30 anos de serviço público. Precisaria visitar lugares onde uma senhora de respeito não deveria pisar. Mas eu tinha tempo. Aposentada tem todo o tempo do mundo. Amanhã cedo eu não iria chorar na cama. Amanhã cedo eu iria ao chaveiro. Depois iria comprar um colchão inflável. E à tarde eu faria uma visita ao centro da cidade. Eu ia rastrear minhas memórias, peça por peça. Sentei no chão novamente, puxando meus joelhos contra o peito para me aquecer. A casa estava fria, mas dentro de mim havia uma fornalha acesa. Rogério achou que tinha me deixado sem nada. Ele estava errado. Ele me deixou com a única coisa que importa: a verdade sobre quem ele é e a liberdade de não precisar mais protegê-lo de si mesmo. Fechei os olhos, visualizando o mapa da cidade, as conexões, os nomes. O sono veio, não como um refúgio, mas como uma pausa estratégica antes da batalha. Amanhã, a velha indefesa vai sair para caçar. Acordei com as costas gritando, resultado de uma noite mal dormida num colchão inflável que comprei na promoção do supermercado. O cheiro de borracha nova impregnava o quarto vazio, misturando-se com a poeira que ainda dançava nos raios de sol da manhã. Levantei devagar, estalando as juntas, e olhei ao redor. A casa continuava sendo um esqueleto, mas eu não sentia mais aquele desespero gelado da véspera. Agora, eu tinha um propósito. E uma mulher com propósito é mais perigosa que uma viatura com a sirene ligada. Preparei um café preto num copo de requeijão que sobrou no armário, a única louça que meu filho achou indigna de vender. Enquanto o líquido amargo descia pela garganta, tracei meu plano.
Eu precisava me vestir não como a escrivã linha dura que fui, mas como a aposentada inofensiva que todos achavam que eu era. Escolhi uma saia bege abaixo do joelho, uma blusa de botão azul bebê e meus sapatos ortopédicos mais gastos. Coloquei os óculos de leitura pendurados numa correntinha no pescoço. O disfarce perfeito. Ninguém desconfia de uma senhora que parece estar indo para a novena. Saí de casa com a minha agenda preta, escondida no fundo da bolsa, junto com o celular carregado. O sol das 9 da manhã já castigava o asfalto. No ponto de ônibus, cumprimentei 2 vizinhas com um sorriso triste e resignado. É verdade, Dona Maria, disse eu suspirando, quando ela perguntou sobre a polícia na noite anterior. Coisas de família. O Rogério... Bem, a senhora sabe. Estou indo resolver umas papeladas da aposentadoria. Mentira tem perna curta, dizem, mas a minha precisava ter pernas longas e rápidas naquele dia. O ônibus para o centro chacoalhava, e eu observava a cidade passar pela janela suja. Cada esquina me lembrava de um crime, de um inquérito, de um nome. Eu conhecia a geografia do pecado dessa cidade melhor que o prefeito. Desci na Praça da Sé. O barulho era ensurdecedor. Vendedores ambulantes gritando, pregações religiosas, buzinas. Respirei fundo aquele ar carregado de escapamento e pastel frito. Era o cheiro do meu antigo campo de batalha. Minha primeira parada foi na Rua das Palmeiras, onde ficava a loja Móveis em Relíquias do Marcão. A fachada era chique, com letras douradas, tentando esconder que a mercadoria ali vinha, na maioria das vezes, da desgraça alheia. Famílias falidas, viciados desesperados, viúvas enganadas. Marcão era um urubu de terno. Entrei. O sino da porta tocou suavemente. O ar-condicionado estava gelado e cheirava a lustra-móveis de lavanda. Meus olhos varreram o salão e quase imediatamente meu coração falhou uma batida. Lá estava ele. O meu sofá de veludo verde. Estava no centro da vitrine, com uma manta persa jogada artisticamente sobre um dos braços para dar um ar de sofisticação. Ao lado dele, o relógio de pêndulo do Cláudio, parado nas 3h15. Ver minhas memórias expostas ali, com etiquetas de preço penduradas como se fossem gado no açougue, me deu uma náusea súbita. Caminhei até o sofá e passei a mão no tecido. Senti o lugar onde a espuma estava um pouco mais gasta, o lugar onde eu sentava para ler meus romances policiais. "Posso ajudar a senhora?" Uma voz melosa soou atrás de mim. Virei-me devagar. Era um vendedor jovem, de terno justo demais e sorriso ensaiado. Não era o Marcão. O Marcão devia estar no escritório, contando dinheiro. "Ah, moço, que peça linda!" disse eu, fazendo minha voz tremer levemente, encarnando a velhinha encantada. "Me lembra tanto a casa da minha avó no interior. Quanto custa?" O rapaz olhou para a etiqueta e sorriu, aquele sorriso de quem vê uma comissão gorda. "A senhora tem muito bom gosto. É uma peça vitoriana, veludo original, estrutura de imbuía maciça. Chegou ontem, de um espólio de uma baronesa do café. Estamos pedindo R$ 4.500. 4.500. Rogério deve ter vendido por 200, ou trocado por alguma dívida irrisória." A raiva queimou meu estômago, mas mantive o sorriso bobo. "Baronesa?" repeti, arregalando os olhos. "Nossa, mas parece tão novinho. O dono anterior cuidava muito bem, né?" "Impecável, senhora. Procedência garantida. Nós aqui da loja só trabalhamos com documentos. Tudo certinho." "Ah, que bom", disse eu, abrindo a bolsa e fingindo procurar algo. "É que meu filho, sabe, ele é advogado. Ele sempre diz: 'Mãe, nunca compre nada sem nota fiscal de origem, senão dá problema com a polícia.' Vocês têm a nota de entrada dessa baronesa?" O sorriso do vendedor vacilou por 1 milésimo de segundo. "Claro, temos todos os registros internos, mas a nota fiscal de venda sai no nome da senhora, é claro." "Entendo", murmurei, tirando um lenço de papel da bolsa e limpando o canto da boca. "O dono está? O seu Marcão? Acho que conheço ele da igreja. O senhor Marcos está ocupado no momento. Que pena." Cheguei mais perto do vendedor, baixando o tom de voz, como quem compartilha um segredo de comadres. "É que eu ouvi um boato. Sabe como é salão de beleza, né? Falam demais. Disseram que o novo delegado, aquele doutor Peixoto,
Está fazendo uma operação pente fino nessas lojas de antiguidade. Parece que estão procurando coisas roubadas de idosos. Dizem que quem for pego com mercadoria sem procedência vai sair algemado. Deus me livre, né? Imagina a vergonha. O rapaz engoliu em seco. A menção ao nome Peixoto teve o efeito desejado. O delegado tinha fama de trator na cidade. Vou ver se o senhor... Marcos pode atendê-la, gaguejou ele, perdendo a postura de vendedor de luxo. Não incomode, disse eu dando tapinhas no braço dele. Eu volto depois. Só queria mesmo admirar. É que esse sofá, ele tem uma mancha de vinho no pé traseiro esquerdo, bem escondidinha. A baronesa devia ser meio desastrada, né? O rapaz olhou para o pé do sofá, assustado. Eu não esperei resposta. Virei as costas e saí da loja, caminhando devagar. Eu não precisava falar com o Marcão agora. Eu precisava que o medo se instalasse. O vendedor ia correr para contar ao chefe que uma velha sabia da baronesa, da mancha de vinho e da operação do Peixoto. A semente estava plantada. Eles ficariam paranoicos, tentando esconder as peças ou forjar notas. E quando eles se mexem com medo, eles cometem erros. Caminhei mais 3 quadras até a Galeria do Rosário. O ambiente aqui era diferente, mais pesado. Corredores estreitos, lojas pequenas com vitrines cheias de correntes de ouro grossas e relógios de marcas duvidosas. O ar cheirava a cigarro e tensão. Fui direto à loja, 42. Ouro em joias. Compro e vendo. O domínio do Gordo do Ouro, ou melhor, Valdir Gonçalves. Na minha agenda, o nome dele estava sublinhado de vermelho. Valdir já tinha sido indiciado 3 vezes por receptação, mas sempre escapava por falta de provas ou porque as testemunhas desapareciam. A loja estava vazia, exceto por um homem corpulento atrás do balcão blindado, lendo um jornal de esportes. Ele tinha dedos grossos, cheios de anéis e uma cicatriz no queixo. Apertei a campainha. Ele me olhou de cima a baixo com desdém. Apertou o botão e a porta destravou com um zumbido elétrico. Entrei. O espaço era minúsculo, claustrofóbico. "Compra ou vende, tia?" perguntou ele, sem largar o jornal. "Procuro", respondi, minha voz firme, abandonando o tom trêmulo que usei na loja de móveis. Aqui, a estratégia era outra. Valdir não respeitava a fraqueza. "Procura o quê? Aliança para neta? Corrente para o santo?" "Procuro um par de alianças de ouro 18 quilates, gravadas com Cláudio e Hortência, 1975. E um colar de pérolas naturais com fecho de ouro branco." Valdir baixou o jornal lentamente. Seus olhos pequenos e escuros se fixaram em mim. Ele mastigava um palito de dente. "Não tenho nada disso aqui. Tudo que entra aqui é derretido ou vendido rápido. Se perdeu, procura na delegacia, não aqui." "Engraçado você falar em delegacia, Valdir", disse eu, apoiando minha bolsa no balcão de vidro. "Porque foi exatamente de lá que eu vim. Ou melhor, de onde eu me aposentei." Ele soltou uma risada seca, rouca. "Ah, é? Aposentada da limpeza?" "Escrivã de polícia civil, classe especial. Hortência." Tirei meus óculos escuros e o encarei. "Talvez você não lembre do meu rosto, Valdir. Eu ficava atrás da máquina de escrever, mas eu lembro muito bem do seu. Principalmente do inquérito 405/98, aquele das joias roubadas da casa do desembargador. Você se livrou porque o seu funcionário, o Dentinho, assumiu a culpa sozinho. Como anda o Dentinho? Ainda está preso em Presidente Venceslau?" A cor sumiu do rosto dele tão rápido que parecia mágica. O palito de dente caiu da boca dele. Ele se endireitou na cadeira, a madeira rangendo sob seu peso. "O que a senhora quer aqui? Tá me ameaçando? Eu sou comerciante legalizado." "Eu não estou ameaçando ninguém, Valdir. Eu sou só uma mãe. Meu filho Rogério esteve aqui ontem ou anteontem. Um rapaz alto, cabelo castanho, cara de quem não dorme e precisa de dinheiro rápido. Ele te vendeu as alianças do meu marido e o colar da minha mãe. Eu atendo muita gente, não lembro de... Não minta para mim." Minha voz chicoteou no ar, fazendo-o pular. "Eu não sou uma cliente qualquer. Eu sei como você opera. Você não derreteu ainda porque peças antigas valem mais inteiras no mercado de colecionadores. O colar de pérolas você já deve ter separado para dar de presente para aquela sua amante, a Gislaine, que mora no bairro das Flores.
Ou será que sua esposa, a dona Beth, ia gostar de saber que as pérolas roubadas vão para o pescoço da outra? Valdir levantou-se, as mãos espalmadas no balcão, suando frio. Eu tinha acertado na mosca. A agenda preta nunca falhava. Anotações de 10 anos atrás, fofocas ouvidas em interrogatórios, tudo guardado para o momento certo. Olha aqui, dona, a senhora está mexendo com quem não deve. Sai da minha loja agora. Eu vou sair, Valdir, mas eu vou deixar um recado. O delegado Peixoto prendeu meu filho ontem. Rogério abriu o bico. Falou para quem vendeu, quanto recebeu, descreveu sua loja, descreveu você. O mandado de busca e apreensão já está sendo digitado. Você sabe como o Peixoto é. Ele não vem só buscar as joias. Ele vem revirar o teto falso, vem olhar o cofre dos fundos, vem checar os livros fiscais. Isso era um blefe parcial. Rogério tinha confessado a venda, mas não tinha dado nomes específicos porque estava bêbado e confuso. Mas Valdir não sabia disso. O medo do Peixoto era a minha maior arma. O que você quer? Ele rosnou, a voz baixa. Eu quero as minhas coisas, todas elas. As alianças, o colar, os brincos de rubi. Quero tudo numa sacola, intacto. Eu paguei por aquilo, o moleque me vendeu. Compra de produto de furto é receptação dolosa. Pena de 1 a 4 anos, mais multa. E como você é reincidente, vai dar cadeia fechada dessa vez, Valdir. Sem fiança. Ele olhou para a porta, depois para os fundos da loja, como um animal encurralado. Ele estava fazendo as contas. O prejuízo de devolver as joias versus o custo de um advogado criminalista e anos de prisão. Se eu devolver, a senhora segura o delegado? Se as minhas joias aparecerem na minha mão, eu posso dizer ao delegado que meu filho mentiu, que vendeu para um desconhecido na rua. Posso dizer que recuperei as peças de outra forma. Mas isso só vale se tudo estiver aqui. Ele hesitou. A ganância brigava com o instinto de sobrevivência. Não está aqui, ele admitiu derrotado. O colar eu levei para casa. As alianças estão no cofre. Traga tudo amanhã, ao meio-dia. Vou estar sentada no banco da praça, em frente à igreja, comendo pipoca. Se você não aparecer, ou se faltar uma tarraxa de brinco que seja... Às 12h05, o Peixoto entra aqui com a equipe tática. Amanhã? Amanhã é muito cedo, eu preciso... Amanhã, Valdir. Coloquei os óculos escuros de volta. E não tente nenhuma gracinha. Eu sou velha, mas o sistema que eu servi por 30 anos é muito vingativo quando mexem com os seus. Virei as costas e caminhei para a porta. Minhas pernas tremiam, meu coração batia como um tambor no peito, mas minha postura era de rainha. Ei! Ele chamou quando eu já estava com a mão na maçaneta. Parei, sem virar. O seu filho, ele é um desgraçado, viu? Vendeu a aliança do pai por preço de latão. Nem negociou. Eu sei, respondi, sentindo uma pontada de dor misturada com triunfo. Por isso ele está na cadeia. E você, Valdir, decida se quer fazer companhia a ele. Saí da galeria e o sol do meio-dia me cegou momentaneamente. Respirei fundo, sentindo o suor escorrer pelas costas. A primeira batalha estava vencida, mas a guerra estava longe de acabar. Marcão dos móveis e Valdir das joias eram apenas peças de um tabuleiro. Eu tinha recuperado a promessa das joias, mas os móveis ainda estavam expostos. Fui até uma banca de jornal e comprei um cartão telefônico. Meu celular estava com pouca bateria e eu não queria rastros digitais para a próxima ligação. Disquei um número que não estava na agenda, mas gravado na minha memória. Alô? Uma voz rouca atendeu. Toninho, é a Hortência. A mestra. Houve um silêncio do outro lado. Toninho, chave de fenda, era um ex-arrombador que eu ajudei a conseguir um emprego de porteiro depois que ele cumpriu a pena e jurou se endireitar. Ele me devia a vida digna que tinha hoje. Dona Hortência? Bença, madrinha. Aconteceu alguma coisa? Preciso de um favor, Toninho. Não é nada ilegal, fique tranquilo. Preciso de um frete. Mas preciso de um frete com presença. Você ainda tem contato com aqueles rapazes da transportadora? Aqueles bem grandes? Tenho sim. O que a senhora precisa? Esteja amanhã às 14h na frente da loja Antiguidades Imperiais. Leve a nota fiscal fria que eu vou te mandar a foto. Vamos fazer uma retirada. Desliguei o telefone.
Meus móveis não iriam sair de lá comprados. Eles iriam sair de lá apreendidos por uma falsa equipe antes que o Marcão tivesse tempo de esconder. Eu ia usar a própria burocracia que eles tanto temiam contra eles. Voltei para casa exausta, mas viva. O vazio da sala já não me oprimia tanto. Eu via as peças voltando aos seus lugares. Sentei no meu colchão inflável e abri a agenda novamente. Risquei o nome do Valdir com um traço leve. Amanhã seria o traço definitivo. Enquanto a noite caía, ouvi o telefone tocar. Era o Peixoto. Hortência? O Rogério. Ele está pedindo para falar com a senhora. Disse que está arrependido, que está com frio. Perguntou se a senhora pode levar um cobertor. Segurei o celular com força. A imagem do meu filho numa cela fria partiu meu coração de mãe em 1000 pedaços. Mas então olhei para a marca no chão onde ficava o berço dele, que ele vendeu anos atrás. Lembrei do riso dele ontem. Diga a ele, Peixoto. Minha voz falhou, mas recuperei o controle. Diga a ele que eu estou ocupada recuperando a vida que ele tentou destruir. O Estado fornece cobertores. Eu forneço lições. Desliguei. As lágrimas vieram, mas eu as sequei com a manga da blusa. Não havia tempo para choro. Amanhã, eu tinha um encontro com um receptador e uma mudança para fazer. A dona Hortência boazinha tinha morrido naquela viagem a Minas. Quem voltou foi a mulher que escreveu 1000 histórias de crimes e agora estava escrevendo o final da sua própria. Deitei-me no escuro, ouvindo os sons da rua. Longe dali, Valdir devia estar abrindo seu cofre com as mãos trêmulas. E Marcão devia estar olhando para o meu sofá, se perguntando se a tal baronesa realmente existiu. Eles achavam que o dinheiro comprava tudo. Esqueceram que existem coisas que não têm preço e mulheres que não têm medo. O jogo virou, e os dados estavam na minha mão. O relógio da igreja matriz bateu às 12 badaladas, o som metálico espantando os pombos que ciscavam migalhas de pipoca aos meus pés. Eu estava sentada no banco de madeira, as costas retas, mastigando devagar um saco de pipoca doce que comprei do pipoqueiro da praça. A doçura do açúcar mascavo contrastava com o amargor que eu sentia na boca do estômago, mas minha expressão era plácida. Para quem passava, eu era apenas mais uma avó esperando o tempo passar. Para Valdir, que acabava de dobrar a esquina suando em bicas dentro de uma camisa social apertada demais, eu era o juízo final. Ele caminhava rápido, olhando para os lados, paranoico. A ameaça do nome Peixoto operava milagres que nem a igreja conseguia. Quando ele me viu, hesitou. Eu não me movi. Apenas levei mais uma pipoca à boca e apontei com o queixo para o espaço vazio ao meu lado no banco. Dona Hortência, ele cumprimentou, a voz rouca, sem fôlego. Ele segurava uma sacola de papel pardo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Valdir. Sentiu o peso da consciência ou o medo das algemas? Perguntei, sem olhar diretamente para ele, mantendo meus olhos fixos na porta da igreja. A senhora é dura, hein? Ele bufou, sentando-se na ponta do banco mantendo distância. Trouxe o que pediu, mas olha, isso aqui é um prejuízo enorme para mim. Paguei dinheiro vivo pro seu moleque. Receptação é crime, Valdir. Você não pagou, você financiou o vício dele e explorou a dor de uma mãe. Não venha chorar miséria para quem digitou seus 3 últimos inquéritos. Estendi a mão aberta, a palma virada para cima, exigente. Ele olhou ao redor mais uma vez, certificando-se de que não havia policiais à paisana, e colocou a sacola na minha mão. Era pesada. O peso de 30 anos de casamento e heranças de família. Abri o pacote ali mesmo. O sol do meio-dia fez o ouro brilhar. Peguei as alianças. Cláudio e Hortência, 1975. Passei o polegar sobre a gravação interna. Estava intacta. Senti um nó na garganta, mas o engoli a seco. Não choraria na frente do inimigo. Depois, puxei o colar de pérolas. Cheirei as contas discretamente. Havia um perfume doce e barato impregnado nelas. O perfume da amante. Você limpou, Valdir? Perguntei, virando-me para ele com um olhar de nojo. Ou entregou com o cheiro do pescoço da Gislaine? Ele ficou vermelho como um pimentão. A senhora disse que queria tudo de volta. Tá tudo aí. Falta um brinco de rubi, constatei revirando o fundo da sacola. O par do anel de formatura. Valdir empalideceu. Caiu,
Deve ter caído no carro, eu juro. Fechei a sacola devagar e tirei o celular da bolsa. Que pena, Valdir. O acordo era tudo. 12h05. O Peixoto deve estar terminando o almoço agora. Espera! Ele enfiou a mão no bolso da calça, desesperado, e tirou o brinco minúsculo embrulhado num papel de bala. Tá aqui. Eu ia ficar de lembrança. É uma pedra bonita. Arranquei o papel da mão dele. Você é patético. Guardei o brinco junto com as outras joias e fechei minha bolsa com um clique definitivo. Agora suma da minha frente. E se eu souber que você comprou até mesmo um alfinete de uma senhora idosa nessa cidade, eu desarquivo aquela denúncia de 2008 sobre a fundição clandestina nos fundos da sua loja. Estamos entendidos? Valdir levantou-se num pulo. Ele me olhou com um misto de ódio e respeito aterrorizado. A senhora devia ter sido delegada, não escrivã. É pior que eles. Vá, Valdir, antes que eu mude de ideia. Ele sumiu na multidão mais rápido do que apareceu. Respirei fundo, sentindo o peso da bolsa no meu colo. A primeira parte estava feita. Minha história, meu passado, estava seguro. Agora, eu precisava recuperar meu conforto. Levantei-me, ajeitei a saia e caminhei até o ponto de táxi. O motorista me ajudou a entrar. Para a Rua das Palmeiras, por favor. Loja Móveis em Relíquias. Olhei para o relógio. 1h40. Toninho estaria chegando. Quando o táxi parou em frente à loja chique, vi o caminhão-baú estacionado na guia rebaixada. Não era um caminhão de mudança comum. Era um veículo cinza, sóbrio, com 2 homens grandes usando uniformes azuis e pranchetas. Toninho Chave de Fenda tinha caprichado na encenação. Ele estava encostado na porta do carona, com uma postura de fiscal da prefeitura que beirava a perfeição. Desci do táxi e caminhei até eles. Toninho piscou discretamente para mim, mas manteve a cara fechada. Dona Hortência? Ele perguntou em voz alta e oficial. A equipe de remoção está pronta. Aguardamos sua autorização para o cumprimento da ordem de retirada. Podem proceder, Antônio, respondi, no mesmo tom burocrático. Entramos na loja. O ar-condicionado gelado bateu no meu rosto. O vendedor do dia anterior, aquele do sorriso ensaiado, veio correndo, mas parou bruscamente quando viu os 2 homens grandes atrás de mim. O que é isso? O que está acontecendo? Ele guinchou. Vim buscar o que é meu, disse eu, caminhando direto para o sofá de veludo verde. E trouxe ajuda para não arranhar o chão da sua loja. A senhora não pode fazer isso. Eu falei com o Sr. Marcos. Ele disse que a compra foi legítima. Nós temos recibo. Nesse momento, a porta do escritório nos fundos se abriu com estrondo. Marcão saiu de lá. Era um homem baixo, calvo, vestindo um terno caro que não disfarçava a barriga proeminente. Que algazarra é essa na minha loja? Ele gritou, marchando até nós. Quem são vocês? Virei-me lentamente. Toninho e o outro rapaz cruzaram os braços atrás de mim, formando uma parede de músculos. Boa tarde, Marcos, disse eu calmamente. Eu sou a baronesa dona desse sofá e vim fazer o estorno da transação fraudulenta. Marcão me olhou com desdém, depois olhou para os homens. Isso é invasão. Vou chamar a polícia agora mesmo. Ele puxou o celular. Por favor, chame. Respondi, tirando minha agenda preta da bolsa. Abri na letra M. Chame o delegado Peixoto. Aproveite e explique para ele como esse sofá vitoriano, que você comprou por R$ 200 de um viciado em crise, está à venda por 4.500, com uma nota fiscal de entrada falsa. Marcão parou com o dedo sobre a tela do celular. Quem é você? Eu sou Hortência. A mulher que sabe que a Antiguidades Imperiais é só uma fachada para lavar dinheiro de jogo do bicho da Zona Norte. Página 42 da minha agenda, Marcos. Inquérito arquivado por falta de provas em 2015, mas eu anotei o nome das empresas laranjas. Móveis Silva, Relíquias do Sul. Quer que eu continue? O silêncio na loja ficou absoluto. O vendedor olhava do patrão para mim, de boca aberta. Marcão baixou o celular lentamente. Ele olhou para a agenda nas minhas mãos como se fosse uma arma carregada. E era. Você é a mãe do Rogério. Ele sussurrou. A compreensão finalmente chegando aos seus olhos. O moleque disse que a mãe era uma velha gagá que nem ia perceber. O Rogério é um tolo. E você foi ganancioso o suficiente para acreditar nele.
Dei um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele. Eu tenho 2 opções para você, Marcos. Opção A. Meus homens levam o sofá, o relógio de pêndulo e o tapete persa agora, e nós esquecemos que você receptou mercadoria roubada. Opção B. Eu ligo para o Peixoto. Ele vem aqui com a perícia, e eles começam a investigar a origem de cada peça dessa loja. Quanto tempo você acha que sua liberdade dura numa auditoria fiscal? Marcão suava frio, apesar do ar-condicionado. Ele olhou para o sofá, calculando o prejuízo. Depois olhou para a minha agenda. Ele sabia que eu não estava blefando. Mulheres como eu, que trabalharam a vida toda nos bastidores da lei, acumulam um tipo de poder que não grita, mas que derruba impérios. Leva, ele resmungou derrotado. Leva essa velharia daqui e não pise mais na minha loja. Com prazer. Fiz um sinal para Toninho. Podem carregar. Cuidado com o batente da porta. Enquanto Toninho e o parceiro erguiam o sofá com facilidade, eu caminhei pela loja recolhendo o que era meu. Peguei o relógio de pêndulo da parede com cuidado reverente. Enrolei o tapete persa eu mesma, sentindo a textura familiar da lã sob meus dedos. Marcão assistia a tudo do balcão, lívido. O vendedor tentou dizer algo, mas Marcão o calou com um gesto brusco. Eles estavam paralisados diante da audácia de uma senhora de saia bege e sapatos ortopédicos. Ah, Marcos, disse eu, parando na porta antes de sair. O recibo. Ele me olhou, confuso. Que recibo? Você está levando de volta. O recibo de devolução, para constar que não houve transação comercial e que os itens retornaram à proprietária original por erro administrativo. Sorri, um sorriso frio e profissional. Gosto das coisas documentadas. Evita que você me acuse de roubo depois. Ele praguejou baixinho, rabiscou algo num papel timbrado e me entregou. Dobrei o papel com cuidado e guardei na bolsa, junto com as joias. Saí da loja e entrei na cabine do caminhão, ao lado de Toninho. O motor roncou. Olhei pela janela e vi Marcão na vitrine, pequeno e impotente, vendo seu lucro ir embora. A senhora é perigosa, dona Hortência, disse Toninho, manobrando o caminhão no trânsito pesado do centro. O Marcão é peixe grande. Nunca vi ele baixar a crista desse jeito. Peixe grande morre pela boca, Toninho. E pela arrogância de achar que ninguém está anotando os pecados dele. Enquanto voltávamos para o meu bairro, senti uma onda de exaustão, mas era uma exaustão boa. A exaustão da vitória. O caminhão parou em frente à minha casa. Os vizinhos, os mesmos que fofocavam ontem, agora espiavam pelas cortinas, confusos. Eles viram a polícia levar meu filho algemado, agora viam um caminhão trazer meus móveis de volta. A narrativa na cabeça deles devia estar dando um nó. Abrimos o portão. Toninho e o ajudante descarregaram tudo. Quando colocaram o sofá de veludo verde de volta no lugar exato, sobre as marcas no taco, senti como se uma peça da minha alma tivesse voltado para o corpo. O relógio foi para a parede. O tapete cobriu o chão riscado. Agradeci ao Toninho com um abraço apertado e paguei a ele o valor combinado, mais um extra generoso que tirei do meu fundo de emergência. Se precisar de qualquer coisa, madrinha, é só gritar, disse ele antes de partir com o caminhão. Fechei a porta. A sala não estava mais vazia. O eco tinha ido embora, substituído pela absorção suave do som pelos móveis e tapetes. Sentei-me no meu sofá. O veludo era macio, acolhedor. Fechei os olhos e respirei o cheiro da minha casa, que começava a voltar. Mas então, o silêncio bateu de outra forma. Eu tinha minhas joias, tinha meus móveis, tinha minha dignidade intacta e tinha provado para a escória da cidade que Hortência não é mulher de se brincar. Mas quando olhei para o corredor, para a porta fechada do quarto de Rogério, a realidade da minha vitória se mostrou agridoce. Eu venci a batalha contra os ladrões de fora. Mas perdi a guerra contra o ladrão que criei dentro de casa. Meu celular tocou. Era o Peixoto. Hortência? A voz dele estava séria. O inquérito está fechado. O promotor vai pedir a preventiva. Rogério confessou tudo formalmente. Disse que achou que a senhora nunca ia ter coragem. Ele errou, Peixoto, respondi, passando a mão no braço do sofá. Ele esqueceu quem me ensinou a ser forte. A senhora quer vir vê-lo? Antes da transferência para o presídio?
Olhei para as minhas coisas recuperadas. Cada objeto ali contava uma história de sacrifício, e meu filho tinha tentado vender essas histórias por preço de banana. Não hoje, Peixoto. Hoje eu preciso arrumar minha casa. A bagunça que ele fez levou anos para ser construída, mas só dias para ser desfeita. Vou precisar de tempo para colocar tudo no lugar, principalmente o coração. Desliguei. Levantei-me e fui até o espelho do corredor que Rogério não tinha conseguido tirar da parede. Vi meu reflexo, cabelos brancos, rugas profundas, mas os olhos brilhavam com uma ferocidade nova. Eu não era mais a viúva aposentada. Eu era a matriarca que defendeu seu castelo sozinha. Coloquei o colar de pérolas no pescoço. O fecho clicou. O peso das pedras era reconfortante. Amanhã eu visitaria Rogério. Levaria sabão, pasta de dente e uma bíblia. Não levaria advogado, nem dinheiro para fiança. Eu seria mãe, mas seria a mãe que ele precisava, não a que ele queria. A mãe que ensina que cada escolha tem um preço e que a conta sempre chega. Fui até a cozinha e comecei a preparar um café. O cheiro invadiu a casa, expulsando o último vestígio do cheiro de abandono. Recuperei meus móveis e minhas joias das mãos de bandidos perigosos em menos de 24 horas. O mundo lá fora podia achar que velhice é sinônimo de fraqueza, mas eles aprenderam a lição mais importante que a vida me deu. Nunca subestime uma mulher que tem uma agenda preta e nada mais a perder. O relógio de pêndulo na parede da sala marcava as horas com o mesmo tic-tac grave e compassado que eu ouvia há 40 anos. Para qualquer visita desatenta, minha casa parecia exatamente a mesma de antes daquela viagem maldita para Minas Gerais. O sofá de veludo verde estava lá, imponente, sem a tal mancha de vinho que inventei para assustar o vendedor. O tapete persa cobria as marcas no chão. Minhas porcelanas, que fui recuperando uma a uma em lojas de penhores menores nos dias seguintes, brilhavam nas prateleiras. Tudo estava no lugar. Mas, ao mesmo tempo, tudo estava diferente. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando a poeira que dançava no ar. E eu tomava meu café na xícara de borda dourada. O silêncio da casa não era mais o silêncio do abandono que encontrei ao chegar de viagem. Era um silêncio de respeito. A vizinhança, que antes cochichava sobre a velha solitária, agora me olhava com uma mistura de temor e reverência. Quando eu saía para varrer a calçada, o burburinho cessava. Dona Cida, a fofoqueira mor da rua, não esticava mais o pescoço para ver minha desgraça. Ela acenava com a cabeça, um cumprimento tímido e rápido, como se eu fosse uma autoridade patenteada. Eu não era mais apenas a Dona Hortência, a viúva do Cláudio. Eu tinha me tornado uma entidade no bairro. A história de como recuperei meus móveis e coloquei os receptadores mais perigosos da cidade para correr tinha se espalhado. Claro, com os aumentos e exageros que o povo gosta. Diziam que eu andava armada, que eu tinha arquivos secretos do governo, que eu era amiga íntima do secretário de segurança. Eu deixava falarem. A reputação é um escudo invisível, e na minha idade, qualquer proteção é bem-vinda. Mas a vitória pública escondia uma ferida privada que ainda sangrava, lenta e dolorida, toda vez que eu passava pelo quarto fechado no fim do corredor. A casa estava cheia de coisas, mas vazia de família. A nova realidade era confortável, segura, mas solitária de um jeito que eu não esperava. Eu tinha provado meu poder para o mundo, mas o preço foi ter que usar esse poder contra meu próprio sangue. Era dia de visita no centro de detenção provisória. Acordei às 4 da manhã para preparar o jumbo, a sacola com itens permitidos para os presos. Sabão neutro, pasta de dente, bolacha de água e sal, um maço de cigarros que ele nem devia fumar, mas que serve de moeda lá dentro. A fila do lado de fora do presídio é um lugar onde a dignidade é testada a cada minuto. Mães, esposas, filhas, todas carregando sacolas e tristezas, revistadas, olhadas com desdém pelos guardas. Eu, que passei a vida do outro lado do balcão, assinando os papéis que mandavam homens para lugares como aquele, agora estava na fila. Mas eu não baixei a cabeça. Mantive a coluna reta, o olhar firme. Quando cheguei na revista, o agente penitenciário, um rapaz novo, tentou ser rude. "Abre a bolsa, tia. Rápido." "Bom dia para você também, agente."
respondi, com a voz calma de quem já deu bronca em delegado. O procedimento padrão exige respeito ao visitante, conforme o artigo 3º da resolução da SAP. E não me chame de tia. Meu nome é Hortência. Ele piscou, surpreso, e fez a revista em silêncio, com muito mais cuidado. Quando entrei no parlatório e vi Rogério através do vidro, meu coração apertou. Ele estava magro. O cabelo estava raspado, e havia uma mancha roxa no pescoço dele. A arrogância, aquele sorriso de deboche que ele tinha na minha sala vazia, tinha desaparecido completamente. O que restava era um homem de 35 anos com o olhar de um menino assustado que se perdeu no supermercado. "Mãe", ele disse pelo interfone, a voz embargada. "A senhora veio. Eu disse que traria o básico, Rogério." Apontei para a sacola que foi entregue aos guardas. "Mãe, me tira daqui. Pelo amor de Deus, é um inferno. Os caras aqui, eles sabem que a senhora foi da polícia. Eles me olham torto. Eu tô com medo. Fala com o Peixoto. Retira a queixa. Diz que foi um mal-entendido, que eu tinha autorização para vender." Olhei para as minhas mãos, calejadas e marcadas pelo tempo, apoiadas no balcão frio. "Não posso fazer isso, meu filho." "Não pode ou não quer?" Ele bateu no vidro, exaltado, mas logo se encolheu ao ver o olhar de um guarda. "A senhora tem o poder. Todo mundo sabe que a senhora manda no Peixoto." "Eu tenho poder, Rogério, porque passei a vida construindo uma reputação de honestidade. Se eu mentir agora, se eu disser que dei permissão para você roubar a casa da sua própria mãe, eu jogo fora quem eu sou. E pior, eu estaria assinando o atestado de que você nunca vai crescer." "É só dinheiro, mãe. Eram só móveis." "Nunca foi sobre os móveis", respondi, aproximando meu rosto do vidro. "Foi sobre o riso, aquele riso na minha sala. Você riu da minha vida, do meu suor. Você achou que eu era descartável. Aqui dentro, Rogério, você vai ter tempo para pensar no valor das coisas e das pessoas." Ele começou a chorar. Um choro feio, convulsivo. "A senhora não me ama. Eu te amo tanto que prefiro te ver preso e vivo, aprendendo a ser homem, do que solto e morto por dívida de jogo na sarjeta, ou roubando de novo até levar um tiro. A cadeia é dura, meu filho, mas ela ensina o que eu, com todo o meu amor e sopa quente, não consegui ensinar: limites." Levantei-me. A visita tinha acabado. "Eu volto no mês que vem, Rogério, com sabonete e bolacha. E espero que, até lá, você tenha parado de culpar o mundo e começado a olhar para o espelho." Saí de lá com as pernas tremendo, mas a alma lavada. Doeu como se tivessem arrancado um pedaço de mim, mas eu sabia que tinha feito a única coisa possível. Os antagonistas lá fora, Valdir, Marcão, aprenderam pelo medo. Rogério teria que aprender pela solidão. A notícia de que eu tinha mantido meu próprio filho na cadeia correu o bairro mais rápido que rastilho de pólvora. Para minha surpresa, isso não gerou julgamento, mas sim uma onda de solidariedade silenciosa. Muitas mulheres da minha idade, que sofriam caladas com netos viciados ou filhos exploradores, começaram a me procurar. Numa terça-feira à tarde, a campainha tocou. Era a dona Cida. Ela segurava uma travessa de bolo de fubá e parecia nervosa. "Dona Hortência, posso entrar um minutinho?" Abri o portão. Sentamos na cozinha, aquela mesma cozinha onde eu tinha chorado no chão dias atrás. "O bolo é de paz", disse ela, empurrando a travessa. "E eu precisava de um conselho. A senhora entende dessas coisas de lei, de polícia." "O que houve, Cida?" "É meu sobrinho. Ele fez um empréstimo no meu nome, no banco. Falsificou minha assinatura. Estão descontando da minha aposentadoria. Eu não tenho coragem de ir na delegacia. Tenho vergonha. O que eu faço?" Olhei para aquela mulher, sempre tão ácida, agora desmoronando na minha frente. Levantei-me e fui até o quarto. Peguei minha agenda preta. Não para anotar o nome do sobrinho dela como criminoso, mas para buscar um contato. "Você não precisa ter vergonha, Cida. Vergonha é roubar quem limpou suas fraldas." Olhei a agenda. "Tenho o telefone de um defensor público que foi meu colega de faculdade, o Dr. Arnaldo. Ele é especialista em fraudes contra idosos. E tenho o contato direto do gerente regional do banco, que me deve um favor de quando ajudei a filha dele num BO de trânsito. Vamos resolver isso agora."
Naquela tarde, enquanto Cida chorava de alívio e comia bolo comigo, percebi que minha transformação não era apenas sobre recuperar meu sofá. Era sobre o que eu podia fazer com a força que descobri. Nas semanas seguintes, minha casa virou uma espécie de consulado informal. O seu Geraldo, que o mecânico estava enrolando há meses, veio me pedir ajuda. Bastou eu ligar para a oficina e dizer: "Aqui é a Hortência, ex-escrivã. Estou indo aí ver esse orçamento pessoalmente, para o carro ficar pronto no dia seguinte." A viúva do 71, que estava sendo ameaçada por um vizinho barulhento, veio tomar chá. Eu ensinei a ela como gravar os áudios e onde registrar a perturbação de sossego. Eu estava usando meu conhecimento, minha agenda e minha postura não mais para prender bandidos, mas para empoderar minha comunidade. O Marcão tinha fechado a loja de móveis para reforma. Boatos diziam que a Receita Federal bateu lá depois de uma denúncia anônima que, juro, não fui eu quem fez. Ou talvez tenha sido, minha memória às vezes falha propositalmente. O Valdir continuava com a loja aberta, mas toda vez que eu passava na frente, ele corria para os fundos. O medo é um educador eficiente. Numa noite chuvosa, sentei-me na minha poltrona favorita. O tapete persa aquecia meus pés. O relógio batia 9 horas. Peguei a agenda preta. As páginas estavam gastas, a capa de couro surrada. Durante anos, aquele caderno foi meu depósito de segredos sujos, de crimes que eu via e não podia resolver oficialmente. Era um símbolo da minha frustração. Mas agora, ao passar os dedos pelas folhas, senti outra coisa. Aquela agenda era o mapa da minha sobrevivência. Pensei em Rogério. A advogada pública me ligou dizendo que ele estava trabalhando na biblioteca do presídio para reduzir a pena. Disse que ele estava mais calmo, lendo muito. Talvez, apenas talvez, o homem que sairá de lá seja alguém que eu possa convidar para sentar neste sofá sem medo de ser roubada. E se não for, bem, as fechaduras já foram trocadas e eu sei exatamente como chamar a viatura novamente. A dor da traição tinha cicatrizado. Ficou a marca, grossa e sensível, mas parou de doer. Eu olhei para o espelho do corredor. A mulher que me encarava de volta não era a velhinha fofa que o mundo esperava. Meus cabelos brancos não eram sinal de fragilidade, eram coroa de sobrevivência. Minhas rugas não eram decrepitude, eram mapas de batalhas vencidas. Lembrei-me de todas as vezes que fui invisível na delegacia. A dona do cafezinho, a tia da digitação. Eles não viam que enquanto eu digitava, eu aprendia. Enquanto eles gritavam, eu analisava. E quando a vida tentou me dar um golpe fatal, usando a pessoa que eu mais amava como arma, eu não quebrei. Eu enverguei, mas voltei com a força de um chicote. Fechei a agenda e a coloquei na gaveta da mesa de centro, bem à vista. Não precisava mais escondê-la no fundo falso do banheiro. Minha casa era meu território e todos sabiam disso. A manhã seguinte amanheceu com um céu azul de brigadeiro. Abri as janelas e deixei o sol entrar. Fui até o jardim, que eu estava replantando aos poucos. As roseiras estavam dando os primeiros botões. Uma menina, neta da vizinha da frente, parou no portão. Devia ter uns 8 anos. "Oi, dona Hortência", ela gritou sorrindo. "Minha avó disse que a senhora é uma super-heroína. É verdade? Cadê sua capa?" Sorri, tirando as luvas de jardinagem e limpando o suor da testa. Olhei para a minha casa recuperada, para a tranquilidade da rua, para a vida que eu tinha reconstruído com as próprias mãos. "Não tenho capa, minha querida", respondi, piscando para ela. "Minha arma é um telefone, uma agenda velha e a paciência de quem já viu de tudo." Voltei para dentro, sentindo-me leve. O futuro não me assustava mais. Eu tinha 67 anos e uma vida inteira pela frente. Podiam vir ladrões, podiam vir crises, podiam vir ingratidões. Eu estaria aqui, sentada no meu sofá de veludo verde, esperando com um sorriso no rosto e o número do delegado na descagem rápida. Afinal, a gente só envelhece de verdade quando esquece que ainda tem dentes para morder.